Numa época onde não existem homens, mas existem muitos dinossauros, um asteroide de 15 quilômetros de diâmetro entra em rota de colisão com a Terra. Os ancestrais humanos aparecem e os dinossauros já tinham sido todos extintos. Essa é a história que nos foi contada pelos livros de evolução, os livros Domec. Já parou para pensar que essa história pode estar errada? Quero dizer, e se existirem evidências que homens e dinossauros viveram juntos? Existem várias gravuras e pinturas em rocha feitas por nativos americanos há cerca de 2000 anos atrás. Essa é bem interessante, me parece um dinossauro, um saurópode. Os evolucionistas disseram que isso é só uma mancha de lama. A lama escorreu e formou o desenho das patas. Parece piada, né? Não, não é. Os evolucionistas realmente falaram isso. Os evolucionistas não poderiam aceitar que essa imagem de dinossauro talhado na rocha foi feita por um homem na chamada Idade da Pedra. Afinal, segundo o evolucionismo, os homens não podem ter visto dinossauros que foram extintos há supostos 65 milhões de anos. Curiosamente, nessa mesma região existem pegadas fossilizadas de dinossauros. Absolutamente incrível. Para quem está atento e já sabe que o evolucionismo é uma ciência enviesada e corrupta, essa pintura representa uma possibilidade real da coexistência dos nativos americanos com dinossauros. Existe uma escultura de cerca de 2000 anos atrás, que é uma clara representação de um dragão cuspindo fogo. As pessoas até apelidaram de Puff o dragão mágico. Os evolucionistas dirão que essas figuras são apenas representações feitas por homens que acreditavam em lendas e mitos. Mas será mesmo? As tribos nativas representavam nas rochas animais cotidianos que viram e caçaram. Por que elas pintariam ao lado desses animais reais uma criatura mitológica? Não faz sentido. Curiosamente, a Bíblia menciona figuras que parecem um dragão cuspindo fogo. Para o interior de uma terra de dificuldade e angústia, de onde vem o leão, velho e o jovem, a víbora e a flamejante serpente voadora. Flamejante serpente voadora. Isso me parece um dragão. Lembre-se, a palavra dinossauro não existia na época que o livro de Isaías foi escrito. Então, para falar sobre dinossauros, o termo utilizado era a palavra serpente. Dragões e serpentes voadoras são retratados em culturas de todo o mundo. Do ponto de vista da antropologia evolutiva, é estranhíssimo, afinal, os dinossauros teriam sido extintos há 65 milhões de anos, e o homem só teria surgido nos últimos 4 milhões de anos. Histórias de dragões, quero dizer, dinossauros, vindo de culturas de 2000 a 5000 anos atrás, é um pesadelo para a escala de tempo evolutiva de milhões de anos. Na margem do rio Kennebec está uma escultura de dragão com uma cauda de flecha, chifres, cabeça, patas e forma de serpente. Acredita-se que essa escultura tenha cerca de 2000 anos. Os evolucionistas dirão que isso é só uma representação de uma criatura mitológica.
Curiosamente, nessa mesma rocha foram feitas representações de animais como patos, alces, castores e cães. Por acaso, esses animais são mitológicos? É claro que não. A inspiração para cravar na rocha essas criaturas foi porque elas eram vistas. Da mesma forma, o dragão estava sendo visto e ao mesmo tempo sendo pintado e esculpido em rochas por aí. Quem esqueceria de uma experiência com dinossauros? Se possível, o homem compartilharia essa experiência com outras pessoas. E foi isso que o homem fez. Ele esculpiu e pintou dinossauros nas rochas. É curioso perceber que o folclore nativo americano sobre dragões surge cerca de 1000 anos depois dessa escultura. A gravura na própria rocha deve representar uma criatura que realmente foi vista, mas que com o tempo se tornou uma lenda. À medida que o tempo passava, essas criaturas se tornavam mais raras, elementos fabulosos e míticos foram adicionados nas histórias, de modo que, hoje, o dragão é visto como uma fantasia. Existem várias esculturas de monstros marinhos datados de cerca de 2000 anos atrás, numa região do Canadá. Algumas das esculturas são chamadas de lobos do mar, pois têm um corpo de serpente e cabeça de lobo. Esse é um desenho da Idade da Pedra. Algumas pessoas associaram ele com um dinossauro terópode. Em 600 anos antes de Cristo, sob o reinado do rei Nabucodonosor, um artista babilônico foi contratado para moldar relevos de animais no portão de Ishtar. Um dos animais pintados nesse portão parece um dragão de pescoço longo, talvez um saurópode. Esse é um pote persa de bronze fabricado 1000 anos depois de Cristo. Nele, você pode ver um dragão que parece um dinossauro. Os persas tinham muitos mitos sobre dragões. Os povos Dayak e Sumatra, na Indonésia, são milenares e produziram várias peças de arte com criaturas de cauda e pescoço longo, com uma crista na cabeça. E mostra uma criatura parecida com um dinossauro, ao lado de homens que estão caçando o dinossauro. Esse é um artefato chinês, provavelmente da dinastia Han, 200 anos antes de Cristo. Ele apresenta várias características de dinossauros: pés tridáctilos, a postura do metatarso, crista na cabeça, pescoço e cauda longos. Parece um oviraptor. Em Girifalco, no sul da Itália, centenas de artefatos antigos de uma civilização pré-grega foram encontrados. Esse artefato é notável, parece um dinossauro, o estegossauro. Uma peça egípcia datada de cerca de 1750 anos antes de Cristo mostra uma criatura de pescoço longo. Parece um saurópode. Esse mosaico tem cerca de 2000 anos. Ele está no sul de Roma. A obra é um retrato do rio Nilo até a Etiópia. Homens estão caçando um animal parecido com um dinossauro. Ao lado do animal está escrito em grego Crocodilo pardalis, que significa crocodilo leopardo. Os homens estavam caçando um animal réptil que era tão rápido como um leopardo. Que animal é esse? Poderia ser um velociraptor. O velociraptor era um dinossauro leve e rápido. Samuel Hubbard, curador de arqueologia do Museu de Auckland, visitou uma área do Grand Canyon. Ele é evolucionista e ficou surpreso com uma descoberta. Uma figura talhada em arenito, alta e com uma cauda longa.
Hubbard, mesmo sendo evolucionista, disse que aquele desenho era de um dinossauro. Ele escreve: o fato de algum homem pré-histórico ter feito um pictograma de um dinossauro nas paredes deste cânion perturba completamente todas as nossas teorias sobre a antiguidade do homem. Fatos são coisas inflexíveis e imutáveis. Se as teorias não combinam com os fatos, então as teorias devem mudar. Os fatos permanecem. Mesmo sendo evolucionista, Hubbard viu uma evidência clara da coexistência de dinossauros com o homem. Aqui estão algumas pedras de Ica da cultura Nazca, aproximadamente 200 anos depois de Cristo. Nelas, você pode ver criaturas reptilianas com pescoço longo. Lembram fortemente dinossauros. Embora algumas pedras de Ica fraudulentas tenham sido fabricadas nos últimos anos, várias pedras com imagens de dinossauros foram encontradas em escavações de tumbas por arqueólogos experientes. Dinossauros também foram encontrados em cerâmicas dessa mesma região peruana. Elas mostram dinossauros menos estilizados e mais realistas. Nessa mesma região, existem geoglifos de criaturas que parecem dinossauros. Esse é um artefato de Tiwanaku, um sítio arqueológico pré-colombiano na Bolívia. O vaso retrata duelos entre dois dinossauros e acredita-se que foi feito há 1500 anos. Essas descobertas estão descritas no livro Mystery in Acambaro, escrito pelo paleontólogo Charles Hapgood. Ele foi contratado pelo governo do México para dizer se essas esculturas de cerâmica eram autênticas e tinham mesmo milhares de anos. Hapgood validou a antiguidade das esculturas. No livro, ele escreve: é uma representação absolutamente perfeita do Brachiosaurus, conhecido apenas na África Oriental e na América do Norte. Existem vários esboços dos esqueletos na literatura padrão, mas apenas uma reconstrução baseada na carne que já vi. Nos museus, só temos a reconstrução de dinossauros baseadas em esqueletos, mas essa foi uma reconstrução baseada na carne. Como o homem antigo poderia ter representado um animal que ele nunca viu? Não poderia. Essas representações existem porque o homem viu dinossauros. O calendário chinês está associado com o chamado zodíaco chinês. Cada novo ano chinês é atribuído a um animal. No total, são 12 animais numa sequência exata, em um ciclo de 12 anos, sempre na mesma ordem. Por exemplo, no zodíaco chinês, 2020 foi o ano do rato, e 2021 é o ano do boi, e 2024 o ano do dragão. Um fato intrigante é que entre os 12 animais do zodíaco chinês, 11 ainda estão vivos.
O único que não está mais vivo é o dragão. Por que os chineses inventariam um calendário com 11 animais reais e um falso? Não faz sentido. O zodíaco chinês tem o dragão como animal porque os dinossauros eram criaturas que muitos chineses viram no passado. Apesar dos dinossauros terem sido extintos, eles ainda estão presentes no calendário chinês, sob a forma de dragão. Como dinossauros carnívoros e violentos poderiam coexistir com o homem? As pessoas pensam em dinossauros como animais ferozes e perigosos. Essa mentalidade veio dos filmes. Mas acontece que os dinossauros, em sua grande maioria, eram herbívoros. Existiram vários tipos de dinossauros e a maioria deles não apresentariam perigo para o homem. Pesquisas recentes até dizem que alguns dinossauros que eram considerados carnívoros são, na verdade, herbívoros. Além disso, hoje o homem coexiste com muitos animais carnívoros violentos. Você está se sentindo ameaçado por eles agora? Mesmo dinossauros carnívoros, que eram poucos, não poderiam oferecer uma ameaça à espécie humana como um todo. Richard Bell foi um bispo inglês do século XV. Na sua tumba há desenhos de vários animais reais: peixe, morcego, pássaro, cachorro, porco, nada demais, mas algumas gravuras chamam a atenção. Em uma das gravuras existe uma semelhança absurda com saurópodes, dinossauros de pescoço longo. Como isso é possível? Até espinhos na cauda foram desenhados. Muitos dinossauros têm espinhos na cauda. A tumba do bispo foi selada e decorada 300 anos antes dos ossos de dinossauros serem sistematicamente encontrados. Nessa época do bispo, a palavra dinossauro nem existia. Como é possível que uma gravura de dinossauro tão detalhada fosse feita na tumba? Essas criaturas de pescoço e cauda longa estavam sendo vistas, mesmo no século XV. O dinossauro Dracorex se parece muito com um dragão ocidental. Ele se parece tanto com um típico dragão que foi nomeado de Dracorex, que significa dragão-rei. Aí está, um animal que viveu no passado e que era parecidíssimo com dragão. É possível que as lendas sobre dragões sejam memórias distorcidas de quando as pessoas viviam com dinossauros, tipo o Dracorex. Se as experiências históricas não são escritas, mas passadas oralmente, de geração em geração, fantasias aparecem. O padrão, ao longo do tempo, é que a experiência se torna memória, a memória se torna lenda, e a lenda se torna mito. O mito do dragão. Uma das histórias mais antigas sobre dragões é a de Gilgamesh. Gilgamesh matou uma enorme criatura semelhante a um dragão em uma floresta. O monstro tinha uma voz que parecia uma tempestade e cuspia fogo. Também foi descrito como tendo uma longa cauda e garras nas patas. Escritores antigos, como o historiador grego Heródoto, Apolônio de Tiana
e Marco Polo descreveram criaturas que parecem com os dinossauros reconstruídos nos museus de hoje. O naturalista do primeiro século, Plínio o Velho, registrou que os dragões da Etiópia eram frequentemente vistos com o pescoço torcido e entrelaçado. Esse tipo de comportamento está em obras de arte antigas, como na Paleta de Narmer, egípcia, de mais de 5.000 anos. E também em um mosaico romano de pelo menos 2.000 anos. No Museu de Louvre, em Paris, um artefato da Mesopotâmia de mais de 5.000 anos mostra duas criaturas de pescoço longo. Alguns a chamam de dragão-cobra. Se você me perguntasse com que animal essas criaturas parecem, eu diria que um braquiossauro. Eles também tinham cauda, garras nos pés e pescoço longo. Em 300 anos antes de Cristo, o rei Mórvidos dos Bretões foi morto por um monstro reptiliano, um dragão, que o devorou. Segundo a história, esse dragão apareceu no mar da Irlanda e começou a devorar os habitantes da costa. Outro monarca, o filho de Mórvidos, o rei Peredurus, conseguiu matar o dragão. O poema épico Beowulf, escrito 500 anos depois de Cristo, conta como Beowulf da Escandinávia matou um monstro chamado Grendel. Grendel era bípede e tinha 2 braços pequenos, um dos quais Beowulf arrancou. O poema diz que Grendel tinha uma mandíbula enorme e cheia de ossos. A descrição de Grendel lembra um T-Rex. Aos 88 anos, Beowulf morre ao tentar matar um réptil voador. No poema, a descrição desse réptil voador lembra um pterossauro. Outra história antiga e famosa envolvendo dragões é a de Sigfred. Sigfred é uma história da mitologia nórdica. Nessa história, Sigfred matou um dragão chamado Fafnir. Existem muitas histórias antigas de dragões na Europa. Uma das mais famosas é a dos britânicos Rei Arthur e Lancelot. Lancelot, segundo as histórias, lutou contra muitos gigantes e dragões. Talvez a história mais conhecida sobre dragões é a de São Jorge. Jorge encontrou uma pobre moça que lhe disse que sua cidade estava em sofrimento, pois lá existia um enorme dragão com hálito venenoso que podia matar todas as pessoas da cidade, e cuja pele não poderia ser perfurada nem por lança e nem por espada. Jorge mata o dragão. Note como diversos dinossauros são parecidos com a representação do dragão que Jorge matou. Na história de São Jorge, o dragão pedia sacrifícios e tinha uma boca que produzia veneno. Isso é interessante. Hoje, um animal chamado dragão de Komodo também produz veneno em sua boca e tem mau hálito. Seria o dragão de Komodo uma espécie de descendente das antigas histórias sobre dragões? De qualquer forma, São Jorge foi tão influente que se tornou padroeiro da Inglaterra e de Portugal. O dragão foi usado na bandeira e brasão de muitos exércitos. Por exemplo, o país de Gales tem um dragão na sua bandeira. A bandeira do país asiático Butão também
tem um dragão. A cruz na bandeira da Inglaterra é a Cruz de São Jorge. O brasão de armas do Reino de Portugal tem 2 dragões. O brasão de armas da cidade de Londres também tem 2 dragões. Muitos impérios e reis usaram dragões nas suas bandeiras. O dragão estava nas bandeiras da Grã-Bretanha, tendo sido instituída por Uther Pendragon, o pai do rei Arthur. Na China, o dragão já apareceu como símbolo nacional e insígnia da família real. O dragão era a bandeira da China até a fundação da República da China, em 1911. Por que os orientais têm tanto fascínio com dragões? Por que existem tantas histórias de dragões na Europa medieval? João Damasceno foi um pensador. Ele é considerado o último pai da Igreja pela Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica o considera um doutor da Igreja. João Damasceno escreveu um livro com o título Sobre Dragões e Fantasmas. No livro, Damasceno diz: algumas pessoas afirmam que os dragões podem tanto assumir a forma humana quanto se transformar em serpentes, às vezes pequenas, às vezes enormes, com comprimento e tamanho corporal diferentes. E às vezes, tendo se transformado em pessoas, eles começam a se associar com elas. Parecem roubar mulheres e se associar com elas. Damasceno obviamente não acreditava nessas histórias. Ele combatia fábulas e misticismos. Ele continua: então, nós perguntaríamos a aqueles que contam tais histórias: quantos seres inteligentes Deus criou? E se eles não souberem a resposta, nós responderemos: 2, quero dizer, anjos e humanos. Mas se um dragão mudasse sua forma, tornando-se em um momento uma serpente e em outro um homem, segue-se claramente que os dragões são seres inteligentes que excedem grandemente os homens, o que nunca foi verdade e nunca será. Apesar de Damasceno não acreditar nas fábulas envolvendo dragões, ele acreditava em um animal chamado dragão. Não estou dizendo a você, afinal, que não existem dragões. Dragões existem, mas são serpentes, nascidas de outras serpentes. Quando recém-nascidos e jovens, eles são pequenos, mas quando crescem e amadurecem, tornam-se grandes e gordos, de modo que excedem as outras serpentes em comprimento e tamanho. Se diz que eles crescem mais de 14 metros. Quanto à sua espessura, eles se tornam tão grossos quanto um tronco enorme. Alguém na antiguidade, como João Damasceno, falando sobre a existência de dragões é absolutamente incrível. Damasceno não era um louco, muito menos burro. Estamos falando de um doutor da Igreja que escreveu diversas obras na teologia, astronomia e até na música. Alguns comparam Damasceno com Aristóteles e Pitágoras. Um relato de um estudioso como Damasceno não pode ser ignorado. Damasceno menciona também uma história de dragão escrita pelo historiador romano Dião Cássio. Dião, o romano, que escreveu a história do Império Romano e da República, relata o seguinte: um dia, quando Régulo, um cônsul romano, estava lutando contra Cartago,
um dragão subitamente se levantou e se acomodou atrás do exército romano. Os romanos o mataram por ordem de Regulus e enviaram a pele ao Senado romano. Quando a pele do dragão, como diz Dion, foi medida por ordem do Senado, aconteceu ter surpreendentemente 36 metros de comprimento e a espessura se ajustava ao comprimento. Parece improvável que João Damasceno e o historiador romano Dion Cássio tivessem inventado uma mentira sobre uma luta contra um dragão e citando, ao mesmo tempo, o Senado romano. No livro, Damasceno também diz que existe um tipo de dragão com barba. Esse dragão é um tipo de besta como o resto dos animais. Ele tem uma barba de cabra e um chifre na nuca. Seus olhos são grandes e dourados. Esses dragões podem ser grandes ou pequenos. Alguns dinossauros podem ter tido uma estrutura parecida com a de um lagarto chamado Pogona, que também é conhecido como dragão barbudo. A barba do dragão que Damasceno menciona pode ter sido, na verdade, apenas uma protuberância de carne. A protuberância é feita de tecido mole, sem nenhum osso. Enfim, a barba dos dragões nas histórias eram apenas protuberâncias de carne, assim como vemos nos lagartos. Em todo o mundo, diferentes culturas têm histórias sobre dragões. Quando as histórias não são sobre dragões, são sobre criaturas que lembram répteis gigantes. Essas histórias não usavam o termo dinossauro, afinal, a palavra dinossauro foi inventada em 1841 por Sir Richard Owen. Deinos, do grego terrível, mais sauros, do grego réptil, formam a palavra dinossauro, réptil terrível. Um detalhe, Owen era um ferrenho opositor da teoria da evolução de Darwin. Sabendo que a palavra dinossauro é nova, não vamos encontrá-la em histórias antigas de milhares de anos atrás. Antes de 1800, se alguém visse um réptil gigante, iria chamar essa criatura de monstro, serpente ou dragão, e não de dinossauro. Dragões realmente existiram? Ou melhor, dragões seriam, na verdade, dinossauros? Na Bíblia existe um animal descrito como Leviatã, uma criatura marinha parecida com um dragão. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Na tradução da Bíblia King James, do ano 1611, o termo dragão é usado 20 vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Ezequiel, o faraó rei do Egito foi comparado com um dragão. Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão,
que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Os tradutores da King James não se sentiram desconfortáveis com a palavra dragão. Eles estavam felizes em usar o termo dragão, pois entendiam que essa palavra era fiel ao texto bíblico e representava uma criatura real e não mítica. A palavra dragão só passou a ser associada com criaturas mitológicas depois que a palavra dinossauro foi inventada em 1841. Nos capítulos 38 e 39 do livro de Jó, existe uma passagem sobre a criação que menciona 12 animais reais. O leão, o corvo, cabras selvagens, os cervos, jumentos selvagens, bois selvagens, pavões, avestruzes, cavalos, gafanhotos, falcões e a águia. Em seguida, 2 outros animais são mencionados, o behemote e o leviatã. São animais enormes e misteriosos, cuja descrição e características não correspondem a nenhum animal vivo conhecido hoje. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas da sua boca cercada com seus dentes temíveis? Isso me parece a descrição de um dinossauro. Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo e da sua boca saltam chamas. Da sua boca saem chamas. Você conhece algum animal em que sai chamas da boca? Sim, conheço. Os dragões. Nas tradições de todas as partes do mundo, os dragões exalavam fogo e saíam chamas da sua boca. Isso parece muito estranho para nós, certo? Que outro animal faz algo tão extraordinário? Bom, existem vários. Certos insetos podem emitir luz ou fogo. Um exemplo é o vagalume. E até mesmo peixes emitem luz. Outro exemplo é o besouro bombardeiro, que através de misturas químicas lança uma explosão de jato quente de até 100 graus Celsius. O que quero dizer é que tudo o que temos dos dinossauros hoje são fósseis, ossos. Não temos como saber se algum dinossauro tinha a capacidade de lançar faíscas pela boca. Apesar disso, podemos bolar algumas ideias. Foram escavados fósseis de sauros que apresentam uma estranha protuberância, uma cavidade interna no topo da cabeça. É concebível que isso pudesse ter servido como uma espécie de câmara de misturas de gases combustíveis. Um processo parecido do que acontece com o besouro bombardeiro. Os gases expelidos pelo dragão iriam inflamar em um ambiente cheio de oxigênio. Não seria necessário que todo tipo de dinossauro tivesse essa capacidade. Apenas alguns dinossauros que expelissem fogo seriam suficientes para criar as lendas e mitos que cercam os dragões. Esperar vencê-lo é ilusão, só vê-lo já é
assustador. Você consegue pescar com anzol o Leviatã ou prender a sua língua com uma corda? Assim é este mar grande e amplo, onde há inúmeros seres rastejantes, animais pequenos e grandes. Ali vão os navios, lá está aquele Leviatã, a quem tu fizeste, para brincar com ele. A Bíblia menciona dragões, pois eles realmente viveram com os homens. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Ele comia grama como um boi, as plantas das montanhas, árvores e arbustos. Sua cauda era como o tronco de uma grande árvore, mas ele podia dobrar ou movê-la como um galho. Ele descansava na água e era tão grande que não se preocupava com o rio transbordar. Nossa, isso é a descrição de um brachiosauro. Brachiosauros eram enormes dinossauros herbívoros com uma longa cauda. Eles eram pacíficos e os outros animais até podiam ficar do lado deles. Os dinossauros foram extintos pelas mesmas causas que outras plantas e animais foram extintos: mudanças ambientais e também pelo homem. Pessoas provavelmente mataram alguns deles por carne, fama ou autodefesa. As escrituras respondem o mistério de onde vieram os dinossauros. Gênesis revela que Deus criou todo tipo de animal terrestre no sexto dia da criação. Então Deus disse: produza a terra o ser vivente segundo a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, cada um segundo a sua espécie. E assim foi. E Deus fez a besta da terra de acordo com a sua espécie, o gado de acordo com a sua espécie, e tudo que rasteja na terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Os dinossauros são apenas animais criados por Deus no mesmo dia que ele criou Adão. Os dinossauros estavam vivos nos dias de Noé. A Bíblia diz que todo tipo de animal terrestre foi para a arca. Deus prometeu salvar um par de todo tipo de animal que respira ar e que vive na terra para repovoar o mundo depois do dilúvio. Os avistamentos na antiguidade dos chamados dragões eram, na verdade, avistamentos de dinossauros. Porém, esses relatos serão colocados em descrédito. Afinal, acreditar que dinossauros viveram com homens significa que a evolução e seus milhões de anos são falsos. Em nossa sociedade, a evolução já é uma espécie de cultura profundamente presente na visão de mundo das pessoas. Acho difícil que alguma evidência de dinossauros coexistindo com humanos possa mudar uma mente cauterizada pelo evolucionismo.
Às vezes, você se sente sozinho em meio à multidão. Os evolucionistas já disseram que muitos animais estavam extintos há milhões de anos, e agora encontramos muitos deles vivos. Então, é possível que algum dinossauro ainda esteja vivo por aí? Da perspectiva evolucionista, isso seria um pesadelo. Mas, da perspectiva criacionista, não. Eu não ficaria surpreso se ainda encontrássemos algum dragão vivo. Os dinossauros do Éden.